E nesse tempo, Deus tem ministrado comigo sobre corações. Eu queria pedir que vocês se colocassem em pé novamente. Sei que vocês acabaram de sentar também. Mas Deus, Ele tem um plano e um propósito para tudo que Ele nos manda fazer. Amém? O grupo de louvor vai estar tocando um louvor. E eu queria orar. Porque Deus me falava sobre corações que não têm se curvado a Ele. Corações que não têm se derretido no Senhor. Nós temos vivido tempos em que a gente quer a bênção, a gente quer a transformação, a gente quer cura, a gente quer libertação de alma, libertação de vidas, mas muitas das vezes a gente não quer se negar. Muitas das vezes a gente não quer se ajoelhar, muitas das vezes a gente não quer falar para nós mesmos: tá bom, Senhor, eu vou lá fazer o que o Senhor quer. E nesse tempo a gente tem vivido isso. E às vezes sem perceber. Às vezes nós fazemos isso não é de propósito. É porque é tão difícil, muitas das vezes, se negar. E aí, o que tudo isso tem a ver com cura na alma? Cura de alma, cura da alma. A gente vai orar. E eu vou explicar. O que negar a si mesmo, o que se dobrar diante do Senhor tem a ver com cura. E tem muito a ver. Tem muito a ver com cura. Há certas coisas que só são curadas quando nós nos negamos a si mesmos, quando nós reverenciamos aquele que merece toda adoração, que é Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que nesse momento você se lembrasse de todas as vezes que Deus pediu que você se negasse, pediu que você quebrasse as suas vontades para fazer seja lá o que for. Seja estar aqui, seja ir falar com alguém, seja levantar para trabalhar, sei lá, são tantas as coisas em que a gente tem que se negar todos os dias para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Eu queria que você se lembrasse. E nessa hora eu queria pedir que nós orássemos para que o Espírito Santo de Deus nos traga nesse momento discernimento daquilo que Ele quer nos ensinar. Para que a gente tenha um coração voltado a Ele, um coração que não se preocupa com a nossa vontade, mas se preocupa com a vontade daquele que nos criou. Aleluias. Se eu apenas te Aleluia, tocar, Senhor. um milagre viverei em minha Aleluia. vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu quero em nome do Senhor Jesus Minha fé vai pedir que o Senhor venha trazer, Pai, onde o discernimento da Tua palavra nessa hora. Queria pedir que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, pudesse estar em corações nessa noite, Deus. Pai, o Senhor me falava de corações que não estão se derretendo no Senhor, Pai. Deus, nada disso do que é falado aqui, Pai, do que é vivido nesse templo, Deus, faz sentido se nós continuarmos com os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes, Senhor. Se dentro de nós não houver transformação, Senhor. Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus que nessa hora, Pai, corações sejam transbordados pelo Senhor, ó Deus. Traz, Senhor, a revelação, Deus, daquilo que nós temos errado, de onde nós temos sido, Pai, pecadores, de onde nós temos negado, Senhor, as Tuas vontades, Pai. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Diga para o Senhor onde você tem falhado com Ele. Diga para o Senhor: Deus, eis-me aqui, Senhor. Pai, é difícil demais fazer a Tua vontade quando nós não estamos em Ti, ó Pai. É difícil demais se negar. Pai, em nome de Jesus eu quero, Pai, pedir que o Senhor venha derramar cura sobre esse lugar. Que corações sejam quebrantados nesse tempo, Deus. Faz de novo corações, Pai. Deus, eu vejo um lugar, Pai, onde pessoas não têm se negado, onde pessoas não têm reverenciado ao Senhor, ó Pai. Porque nós queremos a cura, mas nós não queremos
o Senhor, nós não queremos as condições que o Senhor nos propõe, Pai, para que isso aconteça. Deus, liberta almas neste lugar. Deus, transforma corações. Pai, faz vaso novo. Senhor, Deus, o Senhor não está vendo solução. Então, Deus, em nome de Jesus, nós te damos liberdade para fazer vaso novo. E para fazer vaso novo dói, irmão. Para fazer vaso novo machuca. Para fazer vaso novo tem que ter derramamento, tem que ter dobrar o joelho e conversar com aquele que te criou. Então que em nome do Senhor Jesus, você possa nessa noite, não palavras que venham de mim, mas palavras que venham do Senhor. Abre teu coração. Eu não sou ninguém, mas o Deus que me criou pode fazer o impossível na tua vida, ainda que você pense que é extremamente difícil. Deus, liberta corações nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glórias. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Aleluia. Apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Mas eu quis fazer esse tempo de oração porque, como eu disse, eu estava orando lá dentro, na salinha, e Deus me falava sobre isso. Sobre muita gente tem vindo aqui todos os cultos, quinta, domingo, sábado quando tem, enfim, e tem saído daqui da mesma maneira que entrou. Muita gente está com o coração duro. Muita gente está com o coração enrijecido. Muita gente não quer negar a si mesmo para ouvir a voz do Senhor. E eu tenho bastante versículos, então eu gostaria que vocês fossem abrindo comigo para a gente podendo ler junto, para a gente conhecendo um pouquinho da palavra do Senhor juntos. Eu queria que vocês abrissem comigo. Nem era o primeiro versículo que eu ia falar, mas quando a Tata tocou nesse versículo, na hora do louvor, aquilo falou muito comigo. Achei que cabia exatamente naquilo que o Senhor tinha ministrado comigo para que eu ministrasse com vocês. Está lá no livro... Está lá no livro de Mateus. Ela acabou de ler esse versículo. Capítulo 7. Versículo 24 e... até o 29. Amém? Amém? Mateus 7, versículo 24. A minha Bíblia, ela é a mensagem, então ela é bem diferente a tradução, mas dá para vocês acompanharem. Fala assim a palavra do Senhor. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida. Oh, perdão, é 26. Mas, se vocês usarem minhas palavras... Não, é 24. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem a sua casa sobre a solidez de uma rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem a sua casa sobre areia de praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar, como um castelo de areia. Amém? Pois é. A palavra de Deus diz bem claro aqui, nessa tradução ela fica ainda mais forte, né? Que se nós colocarmos a palavra do Senhor apenas como um estudo bíblico, não que não seja importante estudar sobre a palavra de Deus,
Antes que o pastor Daniel brigue comigo, né? É importante estudar, sim, é importante vir no estudo bíblico de domingo, é importante. Mas, se for apenas como um estudo e não houver prática, é como construir uma casa na areia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fui pensar sobre o que falar sobre cura na alma. Cura da alma, cura na alma. Eu estava meditando na palavra do Senhor sobre o que falar. E eu fiquei assim, a pastora me mandou a mensagem e eu falei assim, nossa, é cura da alma ou cura na alma? Eu falei, será que tem diferença? Cura da alma, cura na alma? E aí o Espírito Santo começou a ministrar comigo. Quem já teve aqui uma dor de barriga? Acho que todo mundo já tem uma dor de barriga, né? E uma dor na barriga? Tem diferença? Tem. A dor de barriga a gente já sabe como que é, né? É aquela que me segura que eu preciso ir, me solta que eu tenho que ir lá. E a dor na barriga não, a dor na barriga é aquela que fica lá, dolorida, mas é uma dor que fica ali na barriga, não dor de barriga. Então tem diferença sim. E qual a diferença de cura na alma e cura da alma? Primeiro a gente vai saber o que é cura na alma. Quando a gente fala cura na alma, nos remete a algo que nós temos que tratar. Nós temos que tirar, pegar dentro e tirar, e botar para fora. Um exemplo? Cura na alma fala de feridas. Que tipo de feridas? Aquelas que as pessoas nos trazem. Feridas de situações que nós passamos e nos machucaram. Feridas que vieram de fora. Coisas que, de alguma maneira, em algum tempo, através de alguém, nos machucou. Cura na alma fala de dor. Na alma. Nós temos que pegar de lá de dentro da alma e arrancar. Para que haja cura. Fala de arrependimento. Por que arrependimento? Eu já fui ferida grandemente na minha alma por pessoas que eu acreditava serem muito, muito importantes para mim. E eu acho que é a ferida que mais dói. Quando alguém que nós amamos, quando alguém que nós dedicamos tempo, quando alguém que nós dedicamos o nosso amor mesmo, nós entregamos, nos machuca. São palavras que são lançadas, são palavras que são situações, enfim, que nós passamos e que nos machucam. E por que arrependimento? Irmãos, eu não vou negar, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu me arrependi por um tempo de ter entregado, entre aspas, o meu coração na mão daquela pessoa. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente ama, a gente tem a tendência de entregar o nosso coração na mão de alguém. Assim deveria ser ou deve ser quando nós estamos na presença do Senhor. Nós devemos entregar o nosso coração. Entrega, fala o quê? Toma, Sabrina, o meu coração para você. Você é importante, segura o meu coração. E muitas das vezes quando alguém nos machuca, quando machuca lá dentro, quando aquela pessoa te fere de uma forma que destrói dentro de você, uma palavra de alguém que você ama, de alguém que você entregou seu coração, te traz arrependimento. Você olha para Deus e fala, Deus, para que eu fiz isso? Por que eu entreguei meu coração na mão dessa pessoa? Essa pessoa não vale nada. Olha o que ela fez, tudo que eu fiz por ela. Toda a minha dedicação emocional, física também, às vezes, dependendo da situação. Eu me arrependo. Cura na alma fala de arrependimento. Cura na alma fala de marcas imperdoáveis. Quem aqui já passou por alguma coisa que até hoje não consegue perdoar? Não precisa dizer o que é, eu só queria que vocês levantassem a mão. Quem aqui já passou por uma situação que é muito difícil de perdoar? Amém, que bom, Sabrina, obrigada por estar participando. Ninguém mais aqui? Glória a Deus, está todo mundo muito de Deus nesse lugar. Amém, aí. Eu já passei por uma situação, não que seja imperdoável, porque a palavra de Deus diz que nós podemos perdoar em Cristo, mas que não é fácil, não é? E para muitas vezes essa situação parece imperdoável, ela parece. E cura na alma fala disso.
Cura na alma fala de uma tristeza incontrolável. Sabe quando eu passei por uma situação recentemente de um perdão que eu precisava liberar, mas que eu sequer sabia que eu sentia raiva daquela pessoa. Eu não sabia. Quando eu comecei a orar, enfim, e Deus começou a tratar de uma maneira incrível, que eu me dei conta que eu tinha raiva daquela pessoa, daquela situação. Porque até então, eu via apenas como uma situação de segurança. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Por exemplo, às vezes alguém te fala assim: olha, Sabrina, calça jeans pra você não fica bom não. Ó, tô usando você, Sabrina, toda hora, você tá vendo, né? Calça jeans não fica bom. Quando a pessoa falou isso, te machucou de uma tal forma que você fala: não vou usar mais calça jeans, a partir de hoje eu não uso mais calça jeans. Por que você não vai usar? Porque a pessoa te falou? Não. Porque eu não quero ouvir de outra pessoa passar de novo pela mesma situação que eu passei, então eu evito. E é sobre isso que fala. Às vezes nós escutamos palavras de pessoas, nós vivemos situações que nos machucaram profundamente e nós criamos isso como uma arma. Nós criamos um bloqueio dentro de nós. A gente para de amar ao próximo. Eu não vou fazer de novo. Mas quem te machucou, Deus me livre, foi a Selma. Quem me machucou foi a Selma. A Tata não tem nada a ver com isso. Não, mas eu não vou. Eu não vou entregar de novo meu coração na mão de alguém. Então nós criamos uma barreira em nós. E foi isso que aconteceu comigo. Eu passei por uma determinada situação, e carreguei essa situação comigo no decorrer de toda a minha vida. Eu era novinha quando isso aconteceu. E eu trouxe isso para dentro do meu casamento. E eu tinha uma barreira que eu falava: não, eu não quero, dessa parte, daqui eu não quero pisar, porque eu não quero passar pelo que eu passei anteriormente. Mas a culpa é do Araújo? Não foi nada a ver com ele, não teve nada a ver. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes que nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que o Senhor planejou para nós? As bênçãos que o Senhor tem para nós? Porque nós vivemos determinadas situações no passado que nós não perdoamos e que nós colocamos na nossa cabeça que vamos viver de novo, e de novo, e de novo. E como uma barreira, como uma arma, nós impedimos o agir do Espírito Santo. Nós impedimos de viver determinada situação achando que tudo vai acontecer de novo. Mas eu tenho uma coisa para falar para você, irmão. Aquela ferida que foi lançada na tua vida lá no passado, primeiro você tem que perdoar, mas a gente vai chegar nisso. Mas aquela ferida que foi lançada sobre você lá no passado, seja o que for, uma palavra, uma situação, seja o que for, a Andressa que vivia naquele dia não é e nem nunca será a Andressa que está aqui hoje. E a mesma coisa aconteceu com você. As palavras que foram lançadas sobre a sua vida, a situação que você viveu, não é a mesma que você está vivendo hoje. Então, se você está num tempo de decisão, num tempo em que você precisa se decidir, num tempo que você precisa tomar uma situação e falar: Deus, eu preciso seguir em frente, eu preciso passar por isso, sem ter que ficar pensando: de novo eu vou sofrer. Então, comece a se lembrar que, Ana Paula, você não é a mesma de anos atrás. Você passou por novas experiências. O Espírito Santo de Deus que hoje habita em você, eu creio que habita em cada um de nós, nos transformou. A palavra de Deus nos fala que o Senhor lança no mar do esquecimento. Então, tudo que você viveu até hoje não necessariamente vai acontecer de novo. E se acontecer, você é capaz o suficiente de passar por essa situação de forma com sabedoria e vivendo aquilo que Deus sonhou para você. Vocês estão me entendendo, irmão? Estou sendo clara? Amém. É porque começa a falar. O que mais que fala de cura na alma? Bom, eu falei bastante sobre cura na alma, né? Falei sobre as minhas feridas, as minhas dores. Cura na alma, eu falei sobre os meus problemas. Cura na alma, eu falei sobre as situações que eu vivi, o que eu passei, a minha dor, o que as pessoas lançaram sobre mim. Pois é, cura na alma fala sempre em primeira pessoa. Sou sempre eu.
Eu estou sofrendo. Você não sabe o que eu passei. Cura na alma fala: até anotei aqui, ó. Nossa, tudo desenhado pela Letícia. Fala de mim e do que Deus pode fazer por mim. Fala sempre de mim. Porque quando a gente pensa de cura na alma, tá? Fala do que aconteceu comigo, porque aconteceu. Fala de uma pessoa que só sabe lembrar daquilo de que ruim que aconteceu. Só sabe se colocar na posição de coitado. Não, peraí, Andrés. Você não passou pelo que eu passei. Você não ouviu alguém dizer que você é incapaz? Você não ouviu alguém dizer: eu não gosto de você, nunca gostei? Você não ouviu alguém dizer: você não vai conseguir? Você não ouviu alguém dizer: você é um lixo? Você não ouviu alguém, sei lá, você não tomou um tapa na cara? Você não sabe o que eu estou passando. Pois é, todas as situações que eu falei, eu já passei por isso. Todas elas, sem exceção de nenhuma. Eu já ouvi todas essas palavras. Talvez eu tenha vivido todas as situações que vocês viveram? Claro que não. Óbvio que não. Mas eu sei o que é sentir que a tua alma está completamente ferida. E eu não falo de uma dorzinha que dá e passa, não, irmãos. Sabe quando alguém, sei lá, quando você quer comprar uma roupa nova e você fala: putz, não tem dinheiro. Ai. Ou eu quero comprar uma roupa nova, falo para hoje, ele: não, sem chance, cartão de crédito está estourando, desiste. Nossa, mas, poxa, vai ter uma festa aí, nossa, que coisa, não deixa eu comprar. Não, não é dessa dorzinha que eu estou falando, não. É daquela dor que você não consegue sequer pronunciar a palavra. É daquela dor que você fala assim: Deus, o Senhor sabe o que eu estou falando, né? Porque você sequer consegue falar: Deus, o meu problema é esse, esse, esse. É dessa dor que eu estou falando, é aquela que dói lá dentro. Eu estou falando de pessoas que te machucaram de verdade. Eu estou falando de dores, de traumas, de uma vida inteira. É sobre essa cura que eu quero tratar hoje. Eu não, o Espírito Santo. Estou falando de dor de pai, mãe, irmão, pessoas que são muito próximas, situações que te machucaram profundamente, coisas que você tem trazido até hoje na tua vida, coisas que não tem deixado você continuar, porque quando você se depara com determinada situação, você para, você trava, você simplesmente olha para o Senhor e fala: eu não posso, aqui o chão está mole demais, eu não consigo pisar. Eu passei por uma situação dessa. Eu não conseguia pronunciar. Eu não conseguia repetir. No dia em que Deus me deu a oportunidade de liberar perdão, eu estava com a pastora Marinês. E eu não conseguia contar para ela. Eu sentia dentro do meu coração que eu precisava contar a situação para ela, mas eu não conseguia. De tanta raiva, de tanta, sei lá, de tanta coisa que passava dentro da minha cabeça, a tal ponto, a ferida era tão grande, a tristeza que dominava o meu coração e que me fazia parar era tão grande, que eu não conseguia pronunciar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre a dor que dói lá dentro. Aquela que tua mulher não sabe, meu marido não sabe, o vizinho não sabe, e você não consegue explicar para ninguém. Tamanha é a dor. Ninguém entende, e ninguém entende mesmo, porque o único que pode entender, compreender e transformar a tua vida é o Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que está com você, não é mais ninguém. Ainda que você tenha um marido, ainda que você tenha um filho que você convive todos os dias, essa pessoa é incapaz de te transformar, a não ser que você deixe que o Espírito Santo a use, mas é o Espírito Santo que faz. E nessa noite eu gostaria que vocês abrissem o seu coração, para que Ele faça. Deus me falava de corações que não estão sendo quebrantados. E irmão, se você não quebrantar teu coração, não é que Deus não pode, Ele não faz. Ele pode, mas Ele não faz, porque Deus, Ele gosta de agir pelo livre-arbítrio. Ele faz aquilo que você permite. Sair dessa depressão, dessa tristeza e desse medo que você está, só depende de você.
não depende do Senhor? Não, porque Deus está aqui o tempo inteiro para nos curar, nos transformar, para que no dia em que Ele voltar, ou no dia em que Ele nos chamar, nós puder subir para o céu, conhecer Ele, ficar lá pertinho dEle. Ele está o tempo inteiro disposto a te transformar, para você ser mais feliz, para você ter contato com Ele. Mas se a dor está doendo, se a alma está ferida, a culpa é sua. Não, a culpa é de quem me machucou. Não, a culpa é sua. É você que não está se rendendo às vontades do Pai. E cura na alma, fala disso, sempre na primeira pessoa. Sempre eu. E cura da alma. Cura da alma. Bom, meu Deus. Cura da alma fala de conversão. Que conversão? Tô com a minha dorzinha, tá doendo. Opa, transformou, vou voltar, agora sou renovada. É assim, isso é conversão. Opa, voltei o caminhozinho que eu tava indo e peraí, agora eu sou de Jesus. Sem brincadeiras, agora eu sou transformada. Agora, se Deus me mandar ir lá, ai Jesus, e orar pela pessoa que me machucou, eu vou lá e vou orar pela pessoa que me machucou. Se Deus me mandar ir lá e entregar um alimento, entregar uma palavra de vitória para quem mais te machucou, pois eu vou lá, porque agora eu estou convertida. Conversão não é só essa palavrinha bonita não, que eu venho aqui na frente, aceito Jesus e estou convertida. Não, conversão fala de muito mais. Tem que vir aqui na frente e falar, eu aceito Jesus como meu único salvador? Tem, mas tem muito mais, gente. Se vocês só fizeram isso aqui, desculpa, vocês não estão convertidos ainda. Porque conversão fala de se negar. Conversão fala, Deus, eu não quero, mas eu vou porque eu sei que eu tenho que fazer. Porque o Senhor sabe o plano perfeito do Senhor para a minha vida. Dói demais estar aqui. Mas eu estou porque o Senhor me mandou. Porque eu confio, acredito e tenho a plena convicção de que o Senhor é Deus na minha vida. E tudo que o Senhor determina para mim é perfeito e é agradável, como diz na tua palavra. É por isso que eu estou aqui. Deus, mas está doendo. Está doendo. Mas eu ainda estou aqui. Conversão, cura da alma, fala de olhar para si mesmo e reconhecer a sua inferioridade perante Deus. Você é capaz de ser transformado quando você dobra os seus joelhos. E eu não estou falando isso de uma forma figurada não, eu estou falando em dobrar os joelhos e orar. É cara no chão, é conhecer o Senhor intimamente e reconhecer que você não pode nada, mas o Deus que te criou pode. Cura da alma fala de retirar o seu orgulho. Eu não tenho orgulho não, Deus. Essa parte aí não é para mim não. Quando você fala para Deus assim, Deus, eu perdoo, mas não quero ela perto de mim não. Tá bom, Deus, eu vou orar. Não, Deus, eu estou orando. Você está orando, mas você já foi lá dar um abraço nessa pessoa? Você já foi lá viver essa situação de novo? Ó, me machuquei numa época, sei lá, que eu trabalhava no comércio. A partir de hoje não trabalho mais para o comércio. Se for trabalhar vai ser em indústria. Eu estou citando exemplos, mas cada um sabe a vida e sabe a situação que está passando. Então, isso não é ser transformado não. Isso daí é ter orgulho. Quando a pastora falou para mim pregar, eu fiquei assim, ai Deus, eu não vou falar porque eu vou passar vergonha lá na frente. Sabe o que Deus falou para mim? Passar vergonha? Quem é que está falando? É você ou eu? Quem é que vai lá na frente falar, transformar pessoas? É você? Não, porque se for você, você vai passar vergonha. Agora, a partir do momento que sou eu, se tiver que passar vergonha, quem passa vergonha é o próprio Deus. E eu sei que Ele não passa. Pois é, irmãos. Deus está mandando você fazer, e você fala assim para Deus, Deus, vou fazer não. Vou passar vergonha. Imagina que essa pessoa vai querer ouvir. Imagina que alguém que te machucou, que falou que eu sou incapaz, eu vou chegar para essa pessoa e vou falar, eu te amo, eu vou dar um abraço sincero quando ela está precisando de carinho. O que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer, sai daqui. É isso que ela vai fazer. Sabe o que Deus te fala hoje? Quem disse que é você que vai? Deus só precisa do seu corpinho lindo. Só isso que Ele precisa. Porque quem fala, quem transforma, quem liberta, quem abraça, quem dá amor, é Cristo.
Você é apenas instrumento. Você acha que você é capaz de amar alguém? Você só é capaz de amar outra pessoa a partir do momento que existe um Deus que toca no teu coração e te faz amar. Porque se a gente for esperar de homens, irmãos, a gente vai sempre se decepcionar. Nunca faça nada, nunca tome nenhuma decisão esperando recompensa de homens. Porque eles vão te machucar. E tinha muito mais coisa para falar, mas amém. E para terminar essa parte, cura da alma fala de Deus e do que nós podemos fazer para Ele. Se Deus quer te curar hoje, irmão, se você tem uma mágoa dentro de você, se tem algo dentro de você que precisa ser transformado, se está doendo, se tem alguém que te feriu profundamente dentro da tua alma, não é para você que Deus quer transformar. É porque Ele quer usar você para transformar aquela pessoa. Já ouviram aquele ditado, ou sei lá, aquela frase que fala tapa com luva de pelica? Sei lá se é assim, acho que é assim, né? Pelica é pelica, não é? É, né? O que é isso? É você dar um tapa de luva de pelica, ou seja, eu não sei o que é pelica, mas eu sei que eu só sei que minha mãe falava que era luva de pelica. Eu sei que é tipo uma luva fofinha. Então, ou seja, você dá um tapa e nem machuca. E qual a melhor forma? Se alguém te machucou, se alguém te feriu, aquela pessoa te machucou profundamente, e ela sabe, gente. Por mais que a pessoa esqueça, ela sabe do que ela falou. Você sabe a situação que você viveu. E a pessoa sabe. Tem outra forma melhor de ensinar o poder e o amor de Deus entregando amor para essa pessoa? Não tem. E é assim que Deus quer te usar. Deus quer curar a sua alma, quer que você seja transformado naquilo que te machuca, para que Ele possa te usar para transformar outras almas em outras situações que machucam outras pessoas, e assim por diante, e assim segue o plano. Eu queria que... E existem 3 passos para que isso aconteça. O primeiro deles é a cura da alma, tá, irmãos? Que a cura na alma fala muito de si. Então eu estou falando de cura da alma. É você se transformar para... Aliás, é você ser transformado para transformar. Não é você ser transformado para sentar e falar uhul. Não. Deus quer usar a sua vida. É para isso que Ele faz. É para isso que Ele me curou naquele dia. Foi para que eu estivesse aqui. E assim por diante. Então a primeira situação que nós devemos viver é o perdão. E eu queria que vocês abrissem lá em João. Ó, para ir mais rápido, eu queria que alguém abrisse em João 20, 23. Queria que alguém abrisse em Mateus 18, 31. E eu vou abrir. Quem encontrar pode ler, por favor. João 20, 23. Ou seja, se você perdoar, você é perdoado. Perdão é opcional? Eu decido se eu tenho? Não, eu decido se eu quero perdoar ou não. Mas assim, eu decido, não, mas a pastora Marinês merece perdão. Não. Perdão não é opcional. Você perdoa para que você seja perdoado. Então não é opcional. A palavra de Deus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então perdão não é opcional. Libere perdão. Mateus 18, 31. Alguém achou? Até o 35, tá? Por favor.
Amém. É o mesmo versículo, né? A mesma coisa, falando isso, a mesma coisa. Se não perdoar, não vai ser perdoado. Nossa, como é difícil ouvir isso, né, Deus? A gente não fala assim, né? Pai nosso, santificado seja o nome, vontade, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês já pararam para pensar nisso que a gente ora? Você está falando que Deus, aquele pecado que eu cometi ontem, perdoa se eu perdoar aquele pecado que meu irmão cometeu anteontem. Perdoa somente se eu perdoar aquele pecado que o irmão cometeu anteontem contra mim. Irmãos, tem coisa dentro de você e dentro do teu coração que ainda dói. Tem gente que ainda te machucou. Tem situação que você ainda não consegue aceitar. Então começa a perdoar. Porque não está adiantando você pedir perdão para Deus sobre os seus pecados se você não está perdoando aquele que te machucou. Não está adiantando. Você se arrepende de algo que você fez? De algum pecado que você cometeu? Você tem alguém que te machucou? Você tem alguma situação que você viveu e que você às vezes nem perdoa, não é nem alguém, é Deus. Às vezes você não perdoa, é Deus mesmo. Às vezes você tem raiva de Deus, de Deus ter deixado você passar por isso. Pois é. Se você não liberar perdão hoje, irmão, Deus não vai perdoar o que você está fazendo. Deus, mas eu me arrependi, eu não estou fazendo mais. Bom, mas a condição do Senhor é essa. É o que eu disse. Existem pessoas vivendo as bênçãos do Senhor, mas não querem viver as condições para se ter as bênçãos do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, perfeito, mas Ele é justo. E, irmão, sinto lhe informar, Deus não muda os princípios dEle por ninguém. Mas Ele me ama, Ele te ama, e Ele te ama muito, senão Ele não tinha te dado o filho dEle. Mas os princípios da palavra de Deus são os mesmos ontem, hoje e serão para todo sempre. E a palavra dele diz: perdoa para que sejas perdoado. Não sou eu que estou falando isso, irmãos. É o próprio Deus. Eu peguei uma frase que fala assim, ó: reter o perdão é prolongar o sofrimento. William Shakespeare já disse, ó, palavras de William Shakespeare, hein? Guardar prestem atenção nisso, porque é sério e nós estamos sofrendo situações porque nós não entendemos a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que se nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. E nós não estamos entendendo a palavra do Senhor e estamos vivendo como prisioneiros, como cativeiros neste mundo, por falta de entendimento da palavra de Deus. A frase diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ou seja, é você guardar raiva dentro do teu coração, esperando que em alguma situação ou em algum momento, em determinado momento da vida de alguém que te machucou, ela vai sofrer exatamente o que você passou. Mas ressentimento é como um câncer. Começa pequenininho assim, ó, e vai crescendo, se espalhando pelo corpo todo. E quando você vê, você já está tomado. É como eu disse, eu guardei essa raiva e essa falta de perdão até o dia de terça passada. Sem nem saber que eu sentia tanta raiva dele assim, dessa pessoa. E não conseguia colocar minha vida para frente. Não conseguia. Tinha bebido veneno, esperando que essa pessoa morresse. Vocês conseguem entender o quão pesado é isso? Nós temos vivido situações, temos guardado mágoas, temos colocado nosso coração longe da palavra de Deus, longe das bênçãos do Senhor, por causa de uma terceira pessoa. E o segundo passo, vamos abrir, agora eu queria que todo mundo abrisse Romanos 8, a partir do 35. Romanos 8, a partir do verso 35. Amém?
Fala assim, ó. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem as coisas do presente mundo, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que a gente acabou de declarar aqui? Que ninguém, nem a morte, nem as potestades, nem os anjos, podem nos separar do amor de Deus. Pecado separa a gente do amor de Deus? Separa a gente de Deus? Separa. Então quem pode separar? Se todas essas coisas não podem nos separar, o que pode nos separar do amor de Deus? Bom, para mim, o que pode me separar do amor de Deus tem nome e sobrenome: Andressa Camargo Barbosa dos Reis. Você. As suas decisões. O que você decide ser transformado por Deus pode separar do amor de Deus. Somente você. Somente você pode se separar do amor de Deus. Como? Não negando a si mesmo. Não deixando que Deus transforme aquilo que Ele quer transformar. Não liberando perdão. Não agindo conforme a vontade dEle. Nem anjos, está aqui, não sou eu que estou falando. Nem a morte. Nem um monte de coisa, ó, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a fome. Nada disso te separa do amor de Deus, a não ser você. A não ser o que você decide fazer da tua própria vida. Seja transformado pelo Senhor porque você decidiu isso. Perdão é uma decisão. Decida mudar hoje. Decida ir lá e abraçar quem te machucou. Decida. Decida hoje. Porque o único que pode te separar do amor de Deus é você. E viver longe do amor de Deus é cruel. É cruel. Não queiram. Agora que vocês conhecem o amor do Senhor, não queiram. O mundo tem muita gente lá fora sofrendo por falta, não do amor de Deus, mas por não querer aceitar esse amor e viver as condições desse amor. Porque Deus nos dá condições para viver esse amor. E por último, para terminar, tem uma frase de uma pastora aí que eu conheço, da pastora Marinês, que fala assim, ó. Eu nem sei se é exatamente com essas palavras, mas fala assim. Bom, primeira coisa. Primeiro a gente tem que entender que a gente precisa de cura da alma. Parar de olhar para si e começar. Deus, eu quero ser curado e transformado para transformar vidas. Para ser luz na vida de alguém. Porque eu quero mudar, minha vida não está boa assim. Eu quero trazer bênção para as pessoas. Eu quero que a bênção chegue até mim, mas eu quero viver as condições do Senhor. Essa é a primeira coisa. Segundo, liberar o perdão. Seja contra Deus, porque às vezes a gente fica com raiva de Deus por ter deixado a gente passar por determinada situação. Seja contra alguém. Seja liberar perdão sobre uma situação. Terceiro, entender que não é fulano, ciclano, situação, beltrano que te separa do que Deus tem para sua vida. Das bênçãos do Senhor, daquilo que Deus já desejou e determinou para você. É somente você. É só você que se separa do Senhor. Porque Deus está sempre próximo. Basta que a gente busque. Basta que a gente esteja próximo dele. E por último, ela fala assim, ó. Tomar a decisão ainda não é agir. É assim a frase? Essas palavras? Decisão não é atitude. É a mesma coisa. Decisão não é atitude. Não, Deus, eu saio daqui decidida a mudar. Eu saio decidida a converter. Decisão ainda não é atitude. Deus só vai entender, compreender e liberar as bênçãos do Senhor lá do céu quando você tomar atitude.
Decisão eu tomei por muito tempo. Mas, nossa, a gente toma tanta decisão na cabeça, né? Aí quando chega lá na frente, na hora da situação, a gente não faz nada do que a gente pensou, né? Então, decisão ainda não é atitude. Então, que hoje você decida e haja conforme a sua decisão de ser curado na alma, da alma. Em nome de Jesus. Queria que vocês se colocassem em pé.